Existem momentos na vida em que a pessoa sente que não existe mais saída. Momentos em que tudo parece fechado. O dinheiro não entra. O emprego não aparece. A doença avança. A família se quebra. O medo domina e o coração entra naquele estado perigoso. O desespero. E é exatamente nesses momentos que milhões de pessoas no mundo inteiro recorrem a um nome que atravessou séculos e se tornou sinônimo de esperança. São Judas Tadeu, o santo das causas impossíveis. O santo das causas desesperadas. O santo que muitos chamam quando ninguém mais pode ajudar. Mas quem foi São Judas Tadeu de verdade? E por que a devoção a ele se tornou uma das mais fortes e emocionantes da Igreja Católica? A história de São Judas Tadeu começa no coração do cristianismo primitivo. Ele foi um dos 12 apóstolos de Jesus Cristo. Ou seja, ele não foi apenas um discípulo distante. Ele esteve próximo. Caminhou com Jesus, ouviu seus ensinamentos e testemunhou os acontecimentos que mudaram o mundo. Na Bíblia, São Judas Tadeu é citado nos evangelhos como um dos apóstolos. Mas aqui existe um detalhe importante. Ele não deve ser confundido com Judas Iscariotes, o apóstolo que traiu Jesus, por causa dessa confusão. Durante muitos séculos, a devoção a São Judas Tadeu foi menor do que poderia ter sido. Muitas pessoas tinham receio de invocar um santo chamado Judas, e isso fez com que ele fosse um apóstolo esquecido por muito tempo. Mas esse esquecimento acabou se transformando, paradoxalmente, na origem de sua fama, porque São Judas Tadeu passou a ser visto como aquele que ajuda quando ninguém mais é lembrado, aquele que intercede quando tudo parece perdido. E por isso se tornou o santo das causas impossíveis. O nome Tadeu é tradicionalmente associado a significados como corajoso ou de coração valente. E São Judas realmente precisou de coragem, porque após a morte e ressurreição de Cristo, os apóstolos enfrentaram perseguições violentas. O Império Romano via o cristianismo como uma ameaça. Os líderes religiosos viam os seguidores de Jesus como rebeldes, e pregar o Evangelho, naquele tempo, era colocar a própria vida em risco. A tradição cristã afirma que São Judas Tadeu pregou o Evangelho em diversas regiões. Alguns relatos antigos afirmam que ele teria pregado na Judeia, na Samaria, na Mesopotâmia e até em regiões da Pérsia. Embora não existam documentos históricos completos que comprovem cada passo dessa trajetória, a tradição da Igreja sustenta que ele foi um missionário incansável. E há outro elemento importante. São Judas Tadeu também é tradicionalmente associado a São Simão, o Zelote. Muitas tradições afirmam que ambos evangelizaram juntos em algumas regiões, e ambos também teriam sido martirizados. O martírio de São Judas Tadeu é um dos pontos mais conhecidos de sua história tradicional. Segundo a tradição, ele teria sido morto por causa de sua fé. E os símbolos associados à sua imagem refletem isso. Muitas imagens de São Judas Tadeu mostram ele segurando um bastão ou uma clava. Esse símbolo está ligado à tradição de que ele teria sido morto com golpes de bastão. Outras representações mostram uma espécie de machado ou alabarda, também associada à forma de seu martírio segundo antigas tradições. Outro detalhe muito característico é o medalhão no peito de São Judas Tadeu. Muitas imagens mostram o rosto de Cristo em um medalhão pendurado no peito do santo. Isso está ligado a tradições antigas que associam Judas Tadeu a uma devoção especial à imagem de Cristo e ao anúncio do Evangelho. E frequentemente, ele também aparece com uma chama sobre a cabeça. Essa chama representa Pentecostes, o momento em que o Espírito Santo desceu sobre os apóstolos
conforme o livro dos Atos dos Apóstolos. E isso é importante porque mostra que Judas Tadeu não era apenas um santo de devoção popular. Ele é parte do núcleo original do cristianismo. Ele é parte do início da igreja. Agora, existe um fato histórico importante sobre São Judas Tadeu. Diferente de santos medievais e modernos, ele não passou por um processo formal de canonização como conhecemos hoje. Isso porque os apóstolos já eram reconhecidos como santos desde os primeiros séculos da igreja. O culto aos apóstolos é antiquíssimo e o reconhecimento de sua santidade vem diretamente da tradição apostólica e da veneração cristã desde o início. A festa litúrgica de São Judas Tadeu é celebrada no dia 28 de outubro, junto com São Simão. Essa data é reconhecida no calendário litúrgico da Igreja Católica. E no Brasil, esse dia se tornou uma das datas mais movimentadas do ano para muitas paróquias, porque milhares e milhares de fiéis lotam igrejas em busca de esperança. Agora, por que São Judas Tadeu é o santo das causas impossíveis? Essa devoção não surgiu do nada. Ela cresceu especialmente a partir da tradição popular e da experiência de fiéis que relatavam graças recebidas. A ideia central é que São Judas, por ter sido pouco invocado durante séculos por causa da confusão com Judas Iscariotes, passou a ser procurado apenas quando a situação era desesperadora, quando ninguém mais recorria a ele. E com o tempo, a devoção se fortaleceu exatamente nesse ponto. Ele se tornou o santo de quem está no limite, o santo de quem não tem mais recursos, o santo de quem já tentou tudo. E então, milhares de relatos começaram a surgir ao redor do mundo. Relatos de curas, relatos de reconciliações familiares, relatos de empregos alcançados, relatos de livramentos, relatos de causas na justiça que se resolveram, relatos de pessoas que diziam: eu não tinha mais saída e São Judas me ajudou. Esses relatos fazem parte da tradição viva da fé popular católica, e essa devoção é tão forte que existem santuários famosos dedicados a ele em diversos países. No Brasil, um dos mais conhecidos é o Santuário São Judas Tadeu, em São Paulo, no bairro do Jabaquara. Esse santuário se tornou um dos maiores centros de peregrinação do país, especialmente no dia 28 de outubro, quando multidões se reúnem para agradecer e pedir milagres. E São Judas não é apenas um santo de promessas, ele é um símbolo espiritual profundo, porque quando alguém reza para São Judas Tadeu, não está apenas pedindo uma graça, está lutando contra o desespero, está tentando manter viva a esperança. E isso é algo poderoso, porque na vida real, muitas vezes, o maior milagre não é a cura, não é o dinheiro, não é o emprego. O maior milagre é a pessoa não desistir. E São Judas Tadeu representa exatamente isso: a força de continuar, a força de crer, a força de caminhar mesmo quando tudo parece fechado. E por isso, ele se tornou um dos santos mais amados do mundo. Hoje, em tempos modernos, a fé continua viva também no mundo digital. Muitos sacerdotes e evangelizadores levam a palavra de Deus através da internet, como Frei Gilson, Padre Paulo Ricardo, Padre Fábio de Mello e tantos outros. E este canal também nasce com esse propósito: manter viva a história dos santos e fortalecer a fé de quem precisa de luz. E agora, para encerrar este vídeo, vamos rezar juntos a oração tradicional a São Judas Tadeu. Se você puder, faça essa oração com fé. E se essa história tocou você, escreva nos comentários: São Judas Tadeu, rogai por nós. Oração a São Judas Tadeu. Glorioso São Judas Tadeu, fiel servo e amigo de Jesus, apóstolo e mártir, eu vos recorro
neste momento de necessidade. Vós sois conhecido como o santo das causas difíceis e desesperadas. Intercedei por mim, junto a Deus, para que eu alcance a graça que tanto necessito. Ajudai-me a não perder a fé, a não cair no desespero e a confiar na providência divina. Fortalecei minha alma, protegei minha família e iluminai meus caminhos. São Judas Tadeu, apóstolo fiel, rogai por nós e alcanquem-nas as bênçãos de Deus, se for da sua vontade. Amém.